Galera, finalmente temos o primeiro finalista da UEFA Champions League desse ano. Também falaremos muito sobre o vestiário do Real Madrid, que foi implodido pelos próprios jogadores. Falaremos também de uma manifestação contra uma das maiores estrelas atuais do Real Madrid. Fica aí que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve, salve galera, eu sou o Carlito e você está no Radar Madrid. Hoje se enfrentaram Arsenal e Atlético de Madrid na Inglaterra em jogo valendo vaga na final da UEFA Champions League desse ano. E o jogo foi bem morno, tá? Assim como no primeiro jogo, sem muitas emoções. Mas quem levou a melhor nessa partida foi o Arsenal, que venceu por 1-0 com gol de Saka aos 44 minutos do primeiro tempo. Bom, novamente o Atlético de Madrid ficou chupando o dedo. Já o Arsenal, treinado pelo Arteta, que está muito próximo de ganhar o campeonato inglês depois de muito tempo, já garantiu sua vaga na final da Champions dia 30 de maio. Agora só vai aguardar o jogo de amanhã entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na Alemanha. O vencedor irá para a final contra o Arsenal e vai ser um jogaço, um jogo muito duro, onde ninguém sabe quem vai vencer. Mas deixa aqui nos comentários quem você acha que vai para a final, Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique. E o jogo do Arsenal e Atlético de Madrid foi tudo aquilo que todo mundo esperava. Dois times muito sólidos que priorizavam muito a defesa, mas que tem pouco poder ofensivo. Bom, era aquela história, quem tomasse o primeiro gol teria que correr atrás e muito dificilmente conseguiria reverter. O Atlético de Madrid deu azar de ter tomado o primeiro gol. Apesar do Arsenal ter sido bem sólido nessa partida, teve mais posse de bola e mais chances criadas, então mereceu vencer, mas o placar de 1-0 foi extremamente injusto. Ele não lutou, não jogou para vencer por mais de 1-0. O Atlético de Madrid, por outro lado, praticamente não conseguiu criar e foi merecidamente eliminado. E galera, antes de falar do nosso Real Madrid, um recadinho bem rápido. O nosso canal tá com a meta de chegar a 200 inscritos até o final do mês. A gente tá muito próximo de alcançar, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Basta deixar o like e se inscrever no canal que já vai ajudar demais. Agora vamos voltar pro vídeo. E galera, o vestiário do Real Madrid realmente implodiu. Tá um caos, tá tenebroso. Tem notícias pipocando para todo lado. Como a gente sabe que não dá para confiar em todas as notícias que vem saindo, eu filtrei pelos melhores jornalistas, os mais confiáveis, aqui para vocês. E a gente precisa dizer que o Real Madrid, quando não vence, a bagunça se instala. Bom, não é à toa que é o maior clube do mundo, mas nesse vídeo eu vou te passar todas as informações mais confiáveis possível. Bom, o que eu consegui apurar é que o vestiário do Real Madrid está dividido em dois grupos. O primeiro grupo é o do Kylian Mbappé, que é pró-Xabi Alonso, muito por conta do esquema do Xabi Alonso que o beneficiava. E o outro grupo foi o do Vinícius Júnior e do Bellingham, que eram contra Xabi Alonso, uma porque achavam que ele beneficiava muito o Kylian Mbappé em detrimento do Vinícius Júnior em especial, e por conta também da forma de trabalho rígida do Xabi Alonso. Bom, guardem essa informação. E logo depois da saída do Xabi Alonso, o Kylian Mbappé se lesionou novamente e teve que passar um bom período fora. Sem o Mbappé e com a subida do Arbeloa como técnico do time principal do Real Madrid, o Arbeloa montou um esquema para beneficiar o Vinícius Júnior, já que era a grande estrela na frente. E o esquema foi subir o Thiago Pitacho para dar uma solidez no meio campo, colocar o Brahim como um novo meio campista jogando com 5 meias e Vinícius na frente. Foi um esquema que funcionou muito bem. O Real Madrid jogou 7 jogos sem Kylian Mbappé e Bellingham e venceu 6. Porém, com a volta do Kylian Mbappé e do Bellingham, o time não encaixou muito bem e fez uma sequência bem ruim de resultados. Para você ter uma ideia, depois que principalmente o Mbappé voltou para o time, o Real Madrid jogou 6 jogos e teve apenas uma vitória. Ainda teve um porém, no jogo contra o Real Betis, aos 80 minutos, o Kylian Mbappé saiu lesionado. Até aí tudo bem. O porém é que uma semana depois ele foi flagrado na Itália curtindo férias com a namorada, o que chateou muito o time. Enquanto o time enfrentava o Espanhol em La Liga, inclusive nesse jogo o Vinícius Júnior foi a estrela marcando 2 gols e trazendo a vitória pra gente, para ver se o time não termina tão mal o campeonato espanhol, se é que isso é possível, o Kylian Mbappé estava curtindo férias e meio que nem aí pro clube. Bom, isso gerou uma insatisfação muito grande com os jogadores, com a comissão técnica e em especial com a torcida. Para se ter uma ideia, fizeram uma petição na internet pedindo para
Kylian Mbappé ir embora. E até o momento da gravação desse vídeo, essa petição feita por Kylian Mbappé ir embora já tem mais de 4 milhões de pedidos. Bom, eu acho isso extremamente exagerado. Isso não se faz e não funciona assim no Real Madrid. Mas isso a gente vai falar mais pra frente no vídeo. O jornalista Fabrício Romano, da Espanha, informou que, primeiro ele falou das manifestações que ele acha extremamente exageradas, e eu concordo plenamente. Falou também que o clube tem total confiança no jogador e não há a menor chance de Kylian Mbappé não fazer parte do Real Madrid na próxima temporada. Falou também sobre uma possível briga entre dois jogadores do Real Madrid, e isso eu vou falar mais pra frente, já, tá? E falou também que o Arbeloa não deve realmente ser o técnico na próxima temporada. E de acordo com o jornalista José Félix Dias, ele diz que o Real Madrid continua achando que não precisa de nenhum tipo de revolução, apenas algumas peças pontuais para o time voltar a ser competitivo. Precisa também de um técnico que potencialize suas estrelas como Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, que os três têm que jogar juntos. E também precisa transformar os gols do Kylian Mbappé em títulos. E eu realmente não sei se o Real Madrid está errado não, tá? Primeiro que o Kylian Mbappé é um monstro de jogador. O problema é que ele precisa evoluir o seu lado coletivo e entender que ele sozinho não vai fazer verão. O time precisa de um coletivo muito bom. Se ele entender isso e começar a tocar a bola, fazer triangulações e estar principalmente dentro da área, que é onde ele precisa estar, o time vai melhorar muito. Basta um técnico com comando para colocar isso na cabeça dele. Eu sei que é difícil, que nem o Luiz Henrique conseguiu, mas vai saber. Já o elenco do Real Madrid precisa sim de peças pontuais, como eu já venho falando em vários vídeos. Eu vou deixar até aqui no card, acompanha lá depois, tá? Pelo menos 2 zagueiros bons, vai precisar de um ponta direita e de um meio campista muito bom. Eu não me desfaria do Gonçalo Garcia, eu acho ele um jogador excelente, apesar de muita gente não concordar comigo. E se você não concorda, deixa aqui nos comentários, não tem problema. Já o jornalista Mário Cortegana, ele destaca aqui: o Real Madrid continua achando o José Mourinho a primeira opção e a mais palpável, a mais crível, até porque ele conseguiria sim, provavelmente, dar um jeito no elenco e seria um técnico relativamente barato e que está disponível, não sairia muito caro aos cofres do Real Madrid o tirar do Benfica. Bom, ele também diz que há realmente uma clara divisão no vestiário do Real Madrid e a insatisfação de muitos jogadores no elenco. Bom, os torcedores que o digam, né? O Mário Cortegana também destaca que o Carreiras teve uma discussão muito acalorada com o Arbeloa. E depois dessa discussão, que muitos não gostaram, inclusive um jogador em específico, eu vou falar já, o Real Madrid meio que está o punindo. O Arbeloa está punindo o Carreiras. Praticamente ele não está jogando e nem deve jogar, creio eu. Tanto que no último jogo contra o Espanhol, quando o Mendy saiu quebrado, quem entrou não foi o Carreiras, que era para ser o titular do time. Quem entrou foi o Fran Garcia. Tanto que o Carreiras ficou fazendo umas gracinhas no banco de reservas, uma coisa que ficou bem feia para ele. Bom, e o Mbappé também teria discutido com alguém da comissão técnica, eu não sei quem, mas que isso foi muito mal visto pelos jogadores e pela comissão técnica. Bom, agora tem algumas notícias de fontes não tão confiáveis e que ainda não foi confirmado essas informações. Então antes da notícia, já deixa o like aí que vai ajudar muito o canal. Bom, as notícias que estão saindo é que Rudiger teria brigado fisicamente com o Carreiras. É uma notícia que não é confirmada, mas que, lembre-se, o Carreiras está barrado pelo Arbeloa. Arbeloa, aquele que passava pano para tudo que os jogadores faziam, inclusive de forma constrangedora, saiu no jogo passado para dar uma coletiva e dizer que hoje o individual sozinho não faz chover, o individual não resolve os jogos, os jogadores precisam se comprometer defensivamente e ajudar o coletivo, o que pareceu mais uma indireta para o Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que já voltou a treinar, e o que se sabe é que ele fará uma análise com o departamento médico para saber se ele poderá jogar o clássico contra o time do Flick no domingo. Confirmado, temos que Ferland Mendy fará a cirurgia da sua lesão e que deve ficar afastado do Real Madrid por pelo menos 5 meses.
Bom, galera, o que eu acho é que o Real Madrid teve 2 erros cruciais nessa temporada, o que acarretou nesses problemas sequenciais todos. Por exemplo, trazer o Xabi Alonso, sabendo que ele iria precisar de um meio-campista ritmista, um meio-campista controlador, e ele pediu o Zubimendi até onde se sabe, e simplesmente o presidente ignorou. O Zubimendi foi-se embora lá para o Arsenal e o Arsenal tá lá, na final da Champions League e com a taça do campeonato inglês quase que na mão. O Real Madrid, com o segundo erro, que foi para mim o mais grave, foi os jogadores, no lugar de ter o brio e ajudar o técnico a terminar uma temporada, se esforçar e ajudá-lo a se manter para saber o resultado do time ao final da temporada, decidiram, antes da metade da temporada, derrubá-lo, fazer corpo mole, que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Aquilo acarretou na implosão do vestiário, porque vários jogadores ficaram descontentes com a atitude dos outros jogadores. E agora queimou o Xabi Alonso, não só ele, o que ficou mal visto para todos os outros técnicos. Agora tá difícil do Real Madrid arrumar um técnico para treinar, porque os principais técnicos do mundo, como Jürgen Klopp, dão até entrevista dizendo: se Xabi Alonso foi tratado assim, por que eu vou para lá? Vou fazer o que lá, já que a chave do clube está com os jogadores, eles que mandam. Bom, fica muito difícil, mas o que é que você acha da minha opinião? Deixa aqui nos comentários. E é isso, galera, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, que vai ajudar pra caramba. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo amanhã no pós-jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E Alá Madrid!